E hoje o nosso convidado é o Danilo Júnior. Ele trabalha na área de engenharia como analista de engenharia de aviônicos em uma empresa de aviação cargueira e tem uma vasta experiência em manutenção de aeronaves. Confere esse nosso bate-papo que está bem legal. Legal. Bom, Danilo, obrigado aí por ceder aí seu tempo para participar aí do 3Tcast com a gente aí, né? E acho que a primeira pergunta aí é como tudo começou, né? Queria saber um pouquinho como foi você descobriu a aviação, né? Como tudo realmente começou na sua carreira profissional. Legal, eu agradeço aí, é uma honra para mim participar aí do podcast de vocês, bem bacana, ideia bem legal de vocês. Então, cara, eu sou, filho de peixe, peixe é, né? Meu pai aposentou esse ano, ano passado, aliás, quase 50 anos na aviação, como na parte de manutenção, e desde criança, que eu me entendo por gente, ele sempre que podia nos levava ao hangar, levava eu e meu irmão mais velho. Nós somos 3 irmãos e dos 3 apenas eu fui o único que quis seguir para essa área, O único louco, porque né? o único louco, né? O único que não pensou muito. Então, essa referência e assim, pela afinidade que eu tenho com meu pai também hoje em dia, talvez estar na aviação e quando eu estou próximo ao avião, talvez eu esteja próximo dele também, né? Eu moro longe, então é uma referência mais familiar, assim, me traz uma nostalgia e também porque gostei, me investi nessa área, já estou há bastante tempo. Então, basicamente, eu comecei por causa do meu pai, fiz alguns cursos e hoje trabalho na aviação e não sei até quando, mas, enfim, estamos aí. E a tua experiência, cara? Você começou em que empresa? Né? Então, na aviação eu comecei, cara, numa empresa chamada Banjet. Mas essa empresa, cara, eu fui para lá, mas assim, nós estamos falando do final dos anos 90, início dos anos 2000. A Entrega aviação era, idade, hein? Entrega idade. é, a aviação era bem diferente do que é hoje, né? Então, hoje a molecada sai da escolinha, já vai para uma companhia aérea. Hoje tem umas companhias mais robustas que oportunizam esses alunos, né? Esses ainda adolescentes, né? Jovens, a estar ingressando numa empresa já com um know-how maior. Na minha época não tinha tanta opção assim. Sobretudo porque morava em Belo Horizonte, lá não tinha um hangar e a maioria, o que tinha lá era manutenção de linha, que, né, necessitava de mecânicos com mais experiência e tinha os hangares de executiva. Então, teoricamente, eu entrei nessa empresa mais para lavar peça, mas assim, eu entrei para dizer que eu trabalhava na aviação. Né? Então entrei, ficava lá e assim, tinha uma coisa que é um jargão muito antigo da aviação, que é o chamado pano preto. Então, quando tinha alguém trabalhando com o motor aberto, a gente ia lá perguntar, o cara, não é sua área, não se mete e tal, enfim. E depois da Banjet eu consegui trabalhar na Algar Aviation, né? Quando eu entrei chamava TAMIG, que era Táxi Aéreo Minas Gerais. Era um grupo de uma construtora, não estou me lembrando agora, é uma construtora famosa, Mendes Júnior. E depois ela foi vendida para o grupo Algar, que hoje tem telefonia, tem marca de óleo, etc. E eu fui funcionário dessa empresa, fui auxiliar técnico nessa empresa, comecei com estágio, auxiliar técnico, e depois aí minha carreira foi avançando, né? Saí da Algar para ir para Gol, da Gol fui para Trip, fui para longe, fui trabalhar no norte do país, numa época que eu era jovem, queria desbravar aí, aviação, pode me mandar para qualquer lugar que eu tô disposto, Solteiro, tô indo. solteiro, né, na pista, Largado no mundo. largado no mundo e foi bom as experiências. E aí depois teve a fusão, né, da Azul com a Trip, e aí eu fui descendo a ladeira, saí do norte, fui para Beraba, depois eu fui para Londrina, depois, na verdade foi Salvador, Uberaba, Londrina, voltei para Uberaba, Araxá, e depois de Araxá eu saí da Azul, fui para a Absa, e aí eu vim para Campinas, foi a experiência que eu tive com o estado de São Paulo. E aí, quando eu cheguei ao estado de São Paulo, que eu fui perceber que a aviação, assim, a grosso modo, ela está aqui, no Sudeste, né? As oportunidades maiores estão aqui, né? E trabalhar na Absa, que
na época ainda tinha um laço muito forte com o Chile, porque teoricamente era uma empresa chilena apenas com nome brasileiro, porque à época não poderia ter empresa estrangeira, etc. Então tinha muito chileno dentro da organização e trabalhar com uma aviação que eu ainda não tinha muito experienciado, né, que era o Boeing 767, 777, o A330. Trabalhar com aviação de carga, que é um pouco diferente da linha aérea, né, são outros cuidados. E, bom, da ABS eu fui para Gulfstream, Sorocaba, né? Foi uma experiência bem bacana também, trabalhar para uma empresa americana, com um nicho totalmente diferente, porque a executiva ela é muito diferente da linha aérea de aviação de carga, é uma aviação mais melindrosa, a gente lida direto com quem toma conta do avião, com a tripulação, né, muitas vezes com dono, e são pessoas assim, um tanto quanto vaidosas, então É mais premium, né? é um cuidado mais para lidar, para falar, para ter mais certeza do que está falando e tal, não te permite mais pisar em ovos o tempo inteiro. Quando eu entrei na aviação, a primeira coisa que me falaram foi assim, ou você se apaixona ou você sai rapidinho, né? Tanto é que nós entramos, éramos 4 estagiários, né? 2 continuam até hoje, eu e mais um. 2, cara, nem terminaram o estágio. Saíram antes, assim, sabe? É Na verdade, você moda falou uma mesmo, teve o coisa. estagiário que falou, isso não é para mim. É. Né? E aproveitando, hoje você está na Modern, né? Isso, Um mercado também diferente, né, da executiva e da linha aérea, né? É um mercado de aviação cargueira, né? Logística. Conta aí pra gente, tem muita diferença desse mercado para o mercado da aviação geral, da executiva, né? Ou da linha aérea? Então, quando eu fui para a Modern, foi a convite do Wagner, que é um amigo, né, nosso, meu, do Thiago Trevisan. Ele era funcionário da Falcon em Sorocaba, né, uma oficina de uma fabricante francesa. E eu fui com o desafio achei que era trabalhar na aviação, né, com esse pensamento de, não, é tudo muito parecido. Depois que a gente vê que a cargueira, ela tem a sua peculiaridade, né? A aviação cargueira, ela, o lado positivo para quem trabalha, né, na parte de operação é que você tem menos dor de cabeça com o passageiro, a sua preocupação é menos, como é que eu posso dizer? Menos com o aspecto visual da aeronave e mais com o aspecto técnico. A aeronave está disposta, ela está pronta para receber carga, ela está funcionando, ok, vamos despachar. Na aviação de linha aérea, a gente tem que preocupar com poltrona, com uma luz que não funciona, com uma gasketzinha, né, uma válvulazinha de ar-condicionado que está travada, você vai impedir aquele assento. Né, as pessoas quando elas entram no avião, nem tanto por fora, mas o passageiro em média, o que ele mais observa é quando ele vai entrar dentro da aeronave, né? Ele está passando pelo corredor, ele está observando o BIM, as poltronas, o estado geral da aeronave, Sujeira, né? sujeira. Então isso é uma coisa muito fundamental para a aviação de linha aérea, né? A executiva ela tem a particularidade de, às vezes, você não entra nem calçado dentro do avião, né? Tem que estar tudo muito impecável, né? Eu trabalhei no avião de um cantor, não posso falar o nome, né? Porque isso vai para a rede, mas assim, para se ter ideia do nível que é a executiva, a pessoa que toma conta do avião desse cantor ligou para o nosso gerente e falou assim: olha, hoje é sexta-feira 13. Ele é supersticioso, então ele não quer que vocês encostem no avião dele hoje. Vocês vão trabalhar só amanhã. Nossa. É nesse nível, sabe? É um negócio louco. Caramba. E a cargueira é legal porque a gente aprende. Assim, claro que o nosso nicho, a nossa área de conforto é bem tranquilo de trabalhar, mas a gente aprende um pouco mais de logística também. Da questão do que carregar, né, de cargas perigosas, de cargas vivas, né, de como vai carregar, da posição que você vai carregar, porque tudo isso vai influenciar no peso e balanceamento. Então, é tudo isso, mais a parte de armazém, dessa carga que vai chegar, do compromisso que você tem com geralmente é uma empresa gigante, multinacional, que está esperando a carga dela e tal. Então, tudo isso é uma coisa que tem que ser avaliada na hora de despachar um avião, né? De pensar
numa manutenção, numa liberação, de falar, meu, vai liberar assim, não vai, vai valer a carga, vai valer o voo, vai valer a pena esse avião, por exemplo, vou dar um exemplo, ir para Manaus nessas condições de degradação, então tudo é bem diferente, mas é um mercado legal. O mercado da aviação cargueira hoje me apetece bastante e é uma área assim, da logística, em função também da pandemia, que vem crescendo bastante e que eu tenho certeza que vai ser o futuro, assim, sabe? O Brasil ainda precisa de muita estrutura aeroportuária. Na minha opinião, o Brasil de dimensões continentais. Então, infelizmente, está tudo muito concentrado na região sudeste, mas se a gente pensasse que, pô, vamos fazer um estudo de onde saem as maiores quantidades de carga, seja ela no agronegócio, seja ela em porto, seja ela em importação de produto, etc. Beleza, são esses aeroportos, então vamos investir ali e nas periferias, né, nos interiores, para a gente também utilizar outros tipos de aviação, né, de aeronaves, e poder distribuir melhor essa carga, né. E o Danilão, uma coisa, né? Assim, você falou da sua experiência, né? Por onde você passou. E hoje na Modern você trabalha em que área, assim? Qual é a sua responsabilidade lá? Hoje eu trabalho na engenharia, né? Meu cargo é analista de engenharia, né? Aviônicos. Quando eu fui contratado por um outro diretor. E quando eu fui contratado, a minha missão era suporte técnico. Ele precisava de alguém que fizesse a interface entre a engenharia e entre a manutenção. Como eu era estudante de engenharia e tinha já, né, mecânico há bastante tempo, então ele sabia que eu tinha o jeito para lidar com a manutenção e que eu poderia aprender a lidar com a engenharia, né? Hoje, 4 anos depois, eu posso dizer que eu aprendi muito. Olhando para trás, eu tenho certeza que eu cheguei muito diferente na Modern, ainda com aquele espírito de quem trabalhou na manutenção a vida inteira, e depois, com o tempo, você vai aprendendo como que as coisas realmente funcionam quando você está fora da pista, né? Ele vai carregar o 400 em torno de 19, 20 toneladas. Mas existe alguns limitantes. Qual que é o limitante? Para onde eu vou? Se eu for para Manaus, por exemplo, que é um trecho longo, eu vou ter que ir full combustível. Se eu for full combustível, eu vou diminuir a minha capacidade de carga, né? Essa capacidade de carga também ela vai ser alterada em função do meu perfil de decolagem, né? Então, vai ter, por exemplo, parece paradoxal, mas tem trechos que o Boeing 737-300, que é um avião um pouco menor que o 400, e que teoricamente vai levar entre 14 e 16 toneladas, dependendo do trecho ele vai conseguir carregar mais do que um 400. Então não é uma conta muito exata, assim, sabe? Tem alguns fatores, por exemplo, o nosso perfil majoritário é de voos noturnos. Então, temperatura influencia, né? A posição do vento influencia. Então, todo esse parâmetro, todo esse cenário, ele vai ser contabilizado pelo pessoal, né? Pelos DOVs, e aí eles vão conseguir dizer, olha, para Manaus, nesse trecho, com essa temperatura daqui até lá, vento favorável ou não, a gente pode carregar X. Mas é mais ou menos isso, né? O 400 de 15 a 20 toneladas, né? Vai depender dessas variações, e o 300 a mesma coisa. O 300 em torno de 14 a 16 toneladas. Legal. E o avião cargueiro, ele tem muita, pelo menos eu imagino que deve ter algumas modificações ali. A que me vem na cabeça principal é a porta, né? Que é um avião feito para passageiros que tem algumas modificações, né? Tem algum cuidado especial essas certificações? Elas entram no plano de manutenção, eu imagino, né? Sim, ela entra. Então, nossos aviões, eles têm 3 deles são modificados por uma empresa chamada Penco,
e a outra, o único avião, que é o Bravo Bravo, ele é feito pela AEI. São modificações mesmo de aviões puro para cargueiro. Eu acho que um deles que era Quick Change. Para quem não sabe, Quick Change é aquelas aeronaves que o pessoal tira casaco, bota casaco. Tira poltrona, bota carga, chegou o avião, tira carga, bota poltrona. Existem sim muitos cuidados, né? São muitas. Essa modificação, geralmente, a empresa que faz essa modificação, ela gera uma quantidade bem grande de documentos, ela gera suplementos de manutenção e gera as ICAs também, né? E as ICAs são, teoricamente, as tarefas da modificação que ela fez. Né? Então, sim, existe bastante cuidado, existe uma fala aí, Periodicidade. de tarefas a serem cumpridas dentro desse programa da ICA, né, que aí sai um pouco do MPD, e só ficaria no MPD porque agora a Boeing resolveu ela mesma fazer a modificação para cargueira, e ela começou a fazer para os Boeing NG, né, o 737 e 800. Então sairia no programa de manutenção e teoricamente seria uma mão na roda, porque você tem apoio da Boeing, você tem um super suporte, você tem tudo que você precisa dentro de um lugar, que é o manual da Boeing. A nossa maior dificuldade é que, assim, primeiro, nossos aviões são mais antigos, isso acarreta uma série de diretrizes de aeronavegabilidade, e que, assim, o pessoal vai me bater depois, mas há muito, grosso modo, seria recalls, seria uma diretriz para dizer assim, olha, o operador X disse que existe uma longarina na posição tal que trincou com X horas de voo. Então, esses aviões, pela idade que eles têm, eles já possuem uma quantidade enorme de ADs para serem verificadas e cumpridas. Existe a questão também assim, a idade ela vai acarretar essa quantidade de documentos, e é uma coisa que fica bem complicado, porque quanto mais antigo é o avião, menor é o suporte que você tem do fabricante. Uma coisa que eu descobri recentemente é que a Boeing ela não tem um setor específico de funcionários para atender aviões antigos. Elas contratam. Então, quando você precisa de um apoio, olha, Boeing, eu estou com um problema que eu não consigo resolver. Aí você vai pagar PO, que é um valor que eles vão cobrar por essa ajuda, dependendo da ajuda, e eles vão subcontratar os veteranos que foram, né, funcionários da Boeing nos anos 80 e 90 para poder entrar no circuito e tentar resolver. Então, as maiores dificuldades que nós enfrentamos são essas: a idade do avião, a quantidade de ADs e o pouco suporte que nós temos hoje em dia quando a gente depende do fabricante ou da empresa que fez a modificação. A gente tem, assim, para a gente encerrar, né, fechar, uma pergunta, né? Você, Daniel, se você olhar assim pro Danilo lá atrás, ou para qualquer outra pessoa aqui, assim, tipo, que quer começar na aviação, qual Cara, que é o não conselho? faz essa pergunta. Vai embora, né? Então, ele Cara, eu perguntou isso, não. não, foge, foge. Cara, é um negócio muito louco, né? A gente não sabe o que é o destino. Eu não sei se eu teria coragem de falar com o Danilo de quase 20 anos atrás: olha, não entre na aviação, porque a aviação me trouxe muitas coisas boas, né? Ela me fez conhecer lugares que eu jamais imaginei que eu poderia ir, né? Muitas viagens, muitas bases, muitas pessoas queridas que a aviação me trouxe, muitas experiências de vida. E é uma coisa que, igual falei no início, né, que me arremete ao meu pai e tal. Então, assim, eu não sei se eu teria essa coragem de falar para ele. Se for para falar, né, eu já dei aula em algumas escolas de aviação, e uma delas, o dono, eu não vou citar nome, mas teve uma delas que o dono ficou muito bravo, porque eu dava aula para manutenção e para os pensa que pilota, PP. E assim, eu dava matérias técnicas, né, para essa galera da pilotagem. E aí a minha primeira aula era sobre uma centena de acidentes. Centena não, porque não cabia no vídeo, uma dezena de acidentes, assim, com um volume bem alto, caixas espalhadas. Porque eu queria mostrar para eles que a aviação não era esse glamour todo. Existe a dificuldade, existe. Primeira dificuldade do cara gastar
uma grana bem grande sem saber se ele vai conseguir chegar, e da responsabilidade que ele tem. Não é só, pô, vou andar com cap, vou ser respeitado e tal, porque tem 200 pessoas na garupa, né? Então eu queria mostrar isso no primeiro dia. E para manutenção, eu dei aula, cara, para um rapaz que ele era frentista de posto. Então a minha aula era pautada assim no limite inferior. O pessoal, nossa, mas eu tô cansado de saber. Eu falei assim, mas ele não sabe. Às vezes matemática básica ele não sabia. Então tinha que ir muito devagar. Eu tenho o maior orgulho do mundo porque esse camarada hoje ele trabalha na Embraer. Tenho o maior orgulho dele. É um dos caras que eu tenho mais orgulho de todos que eu treinei. E treinei caras bons. Então, assim, existe a dificuldade hoje do país, né? Muita gente que trabalha em linha aérea ficou numa posição extremamente difícil. Então, assim, o que eu diria para quem faz um curso de mecânico ou quer ser engenheiro ou qualquer coisa, tenha um plano B. É bom você ser especialista? É ótimo, mas hoje o mundo exige que você seja multitarefa. A gente não pode ficar refém de um segmento, né? Que se você tem paixão em voar, não tem como ser piloto em outro lugar ou em outra profissão, né? Só existe avião. Ou então o cara vai para a NASA, vai ser um cara muito estudioso e vai decolar aí os foguetes. Do contrário, se for alguém da parte técnica para baixo, engenheiro, mecânico, enfim, eu indicaria que ele tivesse um plano B. Que ele, eu quero ser engenheiro aeronáutico. Cara, seja engenheiro mecânico. Faça uma especialização em aeronáutica, porque a sua engenharia mecânica pode te servir na indústria, pode te servir em outro lugar. A aviação é apaixonante, o pessoal fala que é uma cachaça maldita mesmo, vicia. Mas hoje em dia eu vejo que as empresas, de modo geral, né, no mundo corporativo, ela exige que o profissional seja multitarefa. Então entre na aviação, entre de cabeça, faça o seu melhor, queira sempre crescer, mas não seja refém de um segmento. Então esse é o recado que eu dou. Ninguém vai entrar na aviação ganhando rios de dinheiro, é uma profissão extremamente, para alguns, é muito ingrata, para outros não. Então você vai ter que trabalhar muito, vai ter que provar muito para muita gente. Não é uma classe muito unida. Então, os amigos que você fizer, seja realmente amigo e leve a amizade para o lado mais sério da coisa. E que para que você no futuro possa colher esses frutos, né? De ter amigos, de ter pessoas queridas que fui ali, eu fui aqui, eu sou sempre bem relacionado. Eu acho que esse é o maior recado. Estude, faça o que quiser, mas seja multitarefas. A aviação é maravilhoso, mas você pode ser mais do que simplesmente um funcionário de uma empresa aérea. Mas, cara, não, valeu, assim, eu conheço você da Modern, né, assim, tipo, a gente trabalhou pouco tempo juntos lá, mas você é um grande cara, eu acho que merece, sim, um sucesso, merece crescer, e agradeço muito mesmo o seu tempo aí, não é à toa que a gente pensou em você, assim, tipo, para conversar, porque além de ter história, assim, é uma grande pessoa, tá, cara? Assim, os outros Thiagos aí não te conhecem, mas acho que, pelo que eu falei, assim, tem uma baita noção do que você é, cara. Obrigado aí pelo tempo, valeu pela conversa. E se desse, a gente ficava aqui a noite inteira, que tem coisa para falar mesmo. Nossa, teria Valeu. muito, cara. Deu o start aqui, cara. Parece combustível sólido, né? 2 minutos queimando e não tem o que fazer até queimar. Mas eu agradeço o elogio. Você é um grande amigo que a aviação me deu, igual eu comentei anteriormente, né, cara? A aviação traz isso pra gente. Para mim é uma honra participar. Conhecer os seus amigos também, a 3T Aviation. Eu torço muito por vocês, torço muito por ideias como essa. Eu penso que a aviação ela precisa ser oxigenada o mais rápido possível e ela precisa ser oxigenada por pessoas como vocês, como nós, para que o pensamento mude, né? Torço muito por vocês, parabéns pelo trabalho de vocês aí, dos 3T, dos Thiagos. Torço muito e tudo de bom aí. Obrigado pelo convite. Valeu, cara. Valeu, Legal. pessoal. Valeu. Prazer aí.